Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 13. Eu quero compartilhar um devocional com os irmãos, extraído dos versículos 5 até o 13. Então, Gênesis 13, do 5 ao 13, está escrito assim: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amados, olha que interessante essa passagem aqui, né? Nós vimos ontem que Deus chamou Abraão para um propósito. E Deus garantiu a Abraão: olha, eu farei de você um grande povo, eu te abençoarei, eu tornarei famoso o seu nome, você vai ser uma bênção. Deus havia declarado isso sobre Abraão. E aí chega um momento em que eles, depois que saíram do Egito, eles se estabeleceram ali num lugar que a Bíblia chama entre Betel e Ai. Abraão já havia invocado o nome do Senhor ali, já havia construído um altar ao Senhor, então eles se estabeleceram ali naquela região. E aí vem a Bíblia dizendo que Ló e Abrão tinham tantos bens, que de repente começou a haver um problema entre os pastores que cuidavam do rebanho, dos rebanhos de Abrão e os pastores que cuidavam dos rebanhos de Ló. Eles começaram a se desentender. E aí vem Abraão e diz assim: olha, eu não quero que haja nenhum tipo de desavença entre nós, Ló. Por quê? Porque afinal nós somos irmãos. Aí Abraão pega e fala para Ló: escolhe onde você quer ficar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Olha a terra e decide aonde você quer ficar, que eu vou no sentido contrário. Para quê? Para que a gente não tenha esse tipo de desavença que está acontecendo. Mas Abraão não tinha sido chamado por Deus? Abraão não tinha recebido a promessa de Deus de que ele seria um grande povo, que seria abençoado, que teria um nome famoso, que ele seria uma bênção? Vamos colocar aqui entre aspas: Abraão não tinha o direito de escolher onde ele queria ficar? E dizer para Ló: vai você para tal lugar e eu vou ficar em tal lugar. Abraão não tinha esse direito, vamos colocar aqui entre aspas, amados? É claro que tinha. Mas o que Abraão fez? Abraão se despiu desse direito e ele considerou Ló superior a ele e disse: Ló, escolhe você. Onde você for, eu vou no sentido contrário para que a gente não tenha esse tipo de problema que a gente está tendo. E aí Ló olha para o Vale do Jordão, toda aquela terra irrigada, bonita. Ele diz assim: é ali que eu quero ficar, que ali vai ser um lugar de prosperidade para mim. E Ló vai para aquela região. Não foi uma boa região que ele escolheu, né, amados? Ele foi pela aparência. A aparência parecia muito linda, mas o versículo 13 nos diz que aonde ele se estabeleceu, ali na região de Sodoma, os homens eram extremamente o quê? Perversos e pecadores contra o Senhor.
Já já nós vamos falar de Ló. Já eu volto para comentar um pouquinho sobre a escolha de Ló. Mas eu quero frisar aqui, amados, o posicionamento de Abrão. Vou falar Abraão, né? Eu falo Abrão porque aqui ainda o nome dele não tinha sido mudado, mas igual ontem eu vou falar Abraão, que é, nós já conhecemos o final da história, ele se tornou Abraão, o pai de muitas nações. Então, Abraão, ele entendeu que a caminhada dele com Deus era uma caminhada de confiança, de amizade com Deus, como nós vimos ontem, e uma caminhada de humildade. Amados, a Bíblia toda nos mostra o quanto nós devemos ser o que? Humildes. Tem um texto em Filipenses 2:3 que fala exatamente sobre nós termos o mesmo posicionamento de Cristo Jesus. Cristo, mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser Deus, mas ele se despiu de toda a sua glória para poder viver todo o propósito dele nessa terra. Porque quando ele veio como homem, ele não usurpou o poder dele de Deus, pelo contrário. Ele tinha o direito? Tinha, mas ele se esvaziou de toda a sua glória para ele cumprir o propósito dele sobre a terra, que era de viver como um homem completamente dependente de Deus. O homem que nos substituiu, viveu em completa dependência de Deus, ele viveu, cresceu, exerceu o seu ministério, morreu, ressuscitou em completa dependência do Senhor. Esse era o propósito para Jesus. Por isso ele se esvaziou da glória que ele tinha como Deus. Ele tinha o direito de agir como Deus tinha, mas ele se esvaziou de si mesmo. E aí nesse texto de Filipenses, nesse contexto todo, no versículo 3 fala assim: para nós, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Amados, foi o que Abraão fez aqui. Ele tinha o direito de ele decidir onde ele queria ficar e dizer: Ló, saia daqui, vá para tal lugar, porque essa região aqui vai ser toda minha e você vai para aquele lugar lá. Ele tinha esse direito porque ele havia sido chamado por Deus e ele havia levado Ló com ele. Ló era seu sobrinho, eles se consideravam o quê? Irmãos, por quê? Porque conviveram juntos, o pai de Ló morreu e quem criou, vamos dizer assim, Ló, foi o pai de Abrão, então eles viveram juntos, eles cresceram juntos, eles tinham essa convivência de irmãos. Abraão tinha todo esse direito, mas ele não usurpou esse direito. Ele se esvaziou de tudo isso, ele disse: escolhe você, Ló. Onde você escolher ficar, eu vou ficar no lugar contrário. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ah, amados, esse é o modelo de vida que Deus tem para mim e para você. Um modelo de humildade. Quantas e quantas vezes nós vemos. E aqui eu quero mencionar no nosso relacionamento entre irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo, querendo ser superior a outros irmãos em Cristo, querendo usar, quantos querendo usar o seu título eclesiástico, mas eu sou o pastor, mas eu sou o líder, eu sou o obreiro, eu sou o presbítero, eu sou o missionário, eu sou a pastora, eu tenho esse direito. Quantas pessoas querendo usar do direito do seu título, daquilo que eles têm, daquilo que Deus mesmo colocou sobre a vida deles, querendo usar daquele direito para que as coisas funcionem do jeito que eles querem. E Abraão não. Abraão entendeu que não funcionava assim. Abraão entendeu plenamente que onde ele estivesse, Deus o abençoaria. Abraão entendeu que ele deveria considerar as pessoas sempre superiores a ele. E quando ele vivesse assim, o Senhor o abençoaria onde ele estivesse. Amados, nós precisamos aprender esse modelo de vida, essa humildade, essa rendição. Quantas e quantas pessoas querendo aparecer, querendo a glória para si, querendo dizer: eu tenho o direito de escolher aqui, eu tenho o direito de decidir aqui, eu tenho o direito, vai ser assim. Amados, quando nós vivemos assim, o resultado não é bom. O resultado não é bom.
A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E nós vemos isso na vida de Abraão. Abraão é um grande exemplo para mim e para você. Tem uma parábola que Jesus disse, lá em Lucas 14, Jesus contou essa parábola quando ele estava na casa de um fariseu e ele vendo as pessoas chegando ali pro almoço, e aí ele vê o quanto os convidados queriam ter o lugar de honra, o quanto eles se achegavam e queriam sentar no lugar de honra. E daí Jesus conta uma parábola, isso você encontra lá em Lucas capítulo 14. Aí Jesus vem e conta uma parábola sobre um banquete de casamento e ele diz assim, que se você chegar num banquete de casamento, não escolha o lugar mais, o lugar de honra. Por quê? Porque tinha um convidado que chegou e achou que ele era tão honrado e sentou no lugar de honra. Aí chegou aquele que estava oferecendo o banquete e disse assim: eu preciso que você saia daqui, porque chegou um outro convidado que tem uma honra maior e é ele que vai se assentar aqui. A humilhação que aquele que foi se achando ali, ele passou. Aí Jesus disse: por isso, quando você chegar, nunca escolha os lugares de honra. Escolha o lugar mais humilde. E se por acaso o dono, aquele que está oferecendo o banquete, chegar para você e disser: ei, meu amigo, venha cá, sente-se mais aqui à frente, sente-se nesse lugar de honra, porque você é honrado nessa festa, nesse banquete. Aí a pessoa vai ser honrada diante de todas as pessoas. Mas por quê? Porque ela manteve um coração humilde, ela não quis aparecer por si mesmo. Daí Jesus conclui essa parábola, no versículo 11 de Lucas 14, dizendo assim: porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Isso aconteceu na vida de Abraão. Ele sempre se humilhou, no sentido de sempre foi uma pessoa humilde, considerando os outros superiores a si mesmo. E aqui nessa passagem com Ló nós vemos isso claramente, porque ele tinha o direito, ele havia sido chamado por Deus, ele que tinha recebido a mensagem de Deus, ele tinha o direito de dizer: Ló, eu vou ficar aqui, você vá para aquele lugar lá, e ele determinar o lugar que Ló iria. Mas ele não fez isso, ele deixou Ló escolher. Ele disse: eu não vou determinar, você vai escolher, onde você for, eu vou no sentido contrário. Amados, eu não sei vocês, mas quando eu paro e eu penso nisso, falo: ô Senhor, trabalha no meu coração, porque esse é o modelo de vida que eu quero viver. Não interessa se eu tenho direito. Ah, mas é meu direito, né? Quantas pessoas empinam o nariz? É meu direito. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo dá uma exortação, ele traz uma palavra de correção para a igreja de Corinto, porque era uma igreja extremamente carnal, uma igreja que havia muito disso entre os irmãos. Ah, mas é meu direito, eu posso, eu isso, eu aquilo, sabe? Se exaltando por título e se exaltando, eu tenho o dom, eu recebi esse dom. É uma igreja que era extremamente carnal, era a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo fala para os irmãos assim: será que vocês não conseguem levar o prejuízo? Será que vocês precisam ser o causador do prejuízo, do dano entre os irmãos? Será que vocês não conseguem parar com esse modelo de vida de eu tenho o direito, é meu direito, e levar o prejuízo? E daí Paulo complementa dizendo assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? É uma palavra dura, amados. Por que que ele estava falando aquilo? Se você fica agindo assim, ao invés de se humilhar, ao invés de ter um coração humilde, de se render e dizer: tudo bem, é meu direito, mas eu abro mão do meu direito. Se você viver assim, você vai receber a recompensa. Agora, se você disser: é meu direito, e você se agarrar a isso com esse coração ganancioso, arrogante, prepotente e orgulhoso, você se torna um perverso. E os perversos não herdarão o reino dos céus. Uau! É uma palavra forte, amados. Depois você pode ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, tá? No início do capítulo ali. Amados, Deus nos chamou para uma vida de humildade. Deus nos chamou para uma vida de rendição a Ele, compreendendo que quando nós tratamos as pessoas
com honra, com respeito, com dignidade, quando nós consideramos as pessoas maior honra do que nós estamos fazendo isso para com Deus. Para com Deus. Como que você acha que nós honramos a Deus, amados? Honrando e respeitando os nossos irmãos, dando honra e respeito a eles, considerando eles superiores a nós mesmos. E aí nós vamos receber as recompensas de Deus. Abraão viveu assim e ele recebeu plenamente todas as recompensas de Deus por ser um homem o quê? Humilde. Então nós já vimos que Abraão foi amigo de Deus, ele tinha amizade com Deus, ele confiava em Deus e ele era o quê? Humilde. E essa humildade se manifestava no seu relacionamento com as pessoas, com Ló, que ele considerava um irmão. Nós vamos ver no capítulo 14 que Abraão vai socorrer Ló. Ló fez uma escolha de aparência. Ló viu com seus olhos naturais e disse: aquela terra é a melhor, então eu quero ir para lá. Mas ele não avaliou todas as outras características, ele só pensou: essa terra é bem irrigada, é um local bom para criar os meus rebanhos, é um local onde eu vou prosperar. Mas, amados, ali o local onde Ló escolheu acabou se tornando um local de tormento para ele. Por que acabou se tornando um local de tormento? Primeiro, ele teve que enfrentar uma guerra e ele foi preso, capturado nessa guerra. E isso nós vamos encontrar no capítulo 14, que é o capítulo de amanhã. E Abraão foi lá socorrê-lo e conseguiu socorrer Ló. Depois, nós veremos, né, nos capítulos posteriores, que Sodoma e Gomorra, ali onde ele estava, foi consumida pelo fogo, recebeu o juízo de Deus. E aí, quando nós lemos em 2 Pedro, no capítulo 2, versículos 7 e 8, que Pedro fala sobre Ló, ele diz assim que Ló era um homem justo, mas que ele se atormentava, por ele ser um homem justo, ele se atormentava em Sodoma e Gomorra, por causa da maldade, da perversidade que ele via e ouvia os homens fazerem. Ou seja, aquele lugar que ele viu naturalmente e achou que era uma boa terra, um bom lugar para ele se estabelecer, porque é bem irrigado, é bonito, vai ter uma prosperidade para mim, acabou se tornando o local de tormento de Ló. A Bíblia fala lá em 2 Pedro, esse texto que eu mencionei com os irmãos, que ele se atormentava, a sua alma justa se atormentava por causa da perversidade e da maldade dos homens de Sodoma e Gomorra. E o final de Ló nós sabemos que não foi bom, né, amados? Ele perdeu a sua esposa virou uma estátua de sal, ele fugiu para as montanhas, ele tinha medo. As suas filhas tiveram que embriagá-lo para ter filhos, engravidarem do próprio pai, para não perder a linhagem, né? Que naquela época era muito importante, não perder a linhagem, o nome, né? Então as próprias filhas precisaram embriagar o pai para engravidar do pai, para que a linhagem, a descendência de Ló continuasse. Ou seja, o final de Ló não foi um bom final. Não significa que ele não foi um homem justo, porque a Bíblia diz que ele foi, que ele era um homem justo, ou seja, ele confiava em Deus. Mas veja a consequência, amados, de fazer uma escolha apenas pela aparência, apenas pelo que os olhos naturais enxergam. Foi o que Ló fez. O resultado lá na frente não foi bom. Em consequência, Abraão, que abriu mão do seu direito, que disse: Ló, escolha você, e para onde você for eu vou para o local contrário. Abraão, que abriu mão, que teve um posicionamento de humildade, foi um dos homens mais prósperos da Bíblia. Ah, amados, olha que modelo de vida, olha que aprendizado para mim e para você. Que eu e você entendamos isso em nome de Jesus e comecemos a agir assim, a viver assim. Pare com essa palavra, mas é meu direito. Sabe? Às vezes a gente abraça algumas coisas assim, porque é meu direito. Abra mão do seu direito e deixa Deus estabelecer a vontade dele para você. Às vezes, quando abrimos mão do nosso direito, às vezes não, aqui nós vemos, quando abrimos mão do nosso direito,
Nós entramos num caminho de humildade e de rendição a Deus, e o Senhor vai multiplicando na nossa vida, assim como ele fez na vida de Abraão. Não escolha, não faça suas escolhas, não tome suas decisões apenas pela aparência, assim como fez Ló. Era um lugar muito bonito. Mas olha o que diz o versículo 13. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O texto, como eu mencionei, de 2 Pedro 2, 7 e 8, fala que Ló se atormentava. Então, aquele lugar tão bonito, aparentemente, se tornou um lugar de tormento. Ah, amados, que eu e você tenhamos esse mesmo coração de Abraão. Um coração que sabe, recebeu a direção de Deus, o propósito de Deus e sabe, Deus está comigo, eu não preciso reivindicar os meus direitos, é meu direito. Não, o Senhor está comigo e o Senhor me direcionará e eu posso abrir mão dos meus direitos e vou receber as recompensas do Senhor. Ah, amados, que eu e você entendamos isso. Em nome de Jesus, a minha oração é que aquilo que eu não consegui transmitir em palavras, o Espírito Santo de Deus ministre o teu coração nesse momento, assim como ele está ministrando o meu, para que nós assumamos esse modelo de vida, de verdadeira humildade e rendição, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Ah, Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ensina, Pai. Nos ajuda a viver assim, em completa rendição, em completa humildade, abrindo mão dos direitos, sem usurpar o direito. Ah, Pai, pelo contrário, nos esvaziando, considerando os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Pai, que nós possamos viver para servir os nossos irmãos, amando, respeitando, honrando. Oh, Pai, nos ajuda nisso. Nos ensina a viver assim, na prática, Pai. Nos ajuda a não permitir que os nossos lábios sejam instrumentos de maledicência contra os nossos irmãos. Nos ajuda para que as nossas atitudes sejam atitudes de humildade para com os nossos irmãos. Ô Senhor, nós queremos viver assim como Abraão. Nós queremos ter um coração rendido e humilde, assim como Abraão. Nos ajuda nisso, nos ensina, nos capacita para vivermos assim, em nome de Jesus, sabendo que nós não estamos lutando ou guerreando com os nossos irmãos. Pelo contrário, nós vivemos no mesmo reino, pertencemos ao mesmo senhorio, que é o senhorio de Jesus Cristo. Oh, Pai, nos ajuda a vivermos assim. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos essa vida de entrega, de humildade, de aprender a considerar os outros superiores a nós mesmos. Nos ajuda nisso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.